Eu tenho aprendido, ao longo dos muitos anos de estudo da palavra de Deus, que tudo que Deus oferece ao homem, Ele o faz através do dar. Diga assim: Deus é um Deus que dá. Deus é um Deus que concede, amém? A salvação é de graça. A vida é de graça. Deus é um Deus que dá. Estudando a palavra de Deus e procurando entender a maneira, o método como Deus age, eu percebo que ainda que o mundo tenha mudado muito, né? O mundo de 100 anos atrás era um mundo completamente diferente. Domingo passado eu preguei numa igreja em Viradouro, Igreja Batista de Viradouro, celebrando 100 anos daquela igreja. 100 anos é uma vida, né? A gente não consegue nem imaginar. E eu fiquei pensando, será que era essa igreja, como é que era o mundo quando essa igreja nasceu? Naquele tempo não tinha televisão, naquele tempo não tinha celular, naquele tempo não tinha micro-ondas, não tinha internet, não tinha muitas das coisas. O transporte era incipiente, o avião há 6 anos havia sido criado. Quer dizer, o mundo era outro, as estradas eram diferentes, as pessoas para cruzarem os oceanos iam de navio, demoravam dias e dias. E eu fiquei pensando, puxa vida, como o mundo mudou. E o Espírito de Deus falou assim: mas eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, amém? E eu, então, por conta disso, eu comecei a observar, falei, o que o Senhor faz hoje que o Senhor fazia antes? O que mostra que o Senhor é imutável, que o Senhor continua o mesmo? Então hoje eu quero pregar a primeira mensagem daquilo que vai se tornar uma série, que se chama Promessas, Problemas e Provisão. Quantos aqui creem que Deus tem promessas para a sua igreja? Diga amém. Deus tem muitas promessas para a igreja. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que dá promessas permite que você entre nos problemas. Diga para o teu irmão do lado: não adianta querer amarrar, não. Diga assim: os problemas vêm. E eles virão. Só que é através dos problemas que Deus revela o Deus poderoso que Ele é. E diga assim: depois dos problemas, ou durante os problemas, vem a provisão. Amém ou não? Então, essa vai ser uma série. Promessas, problemas e provisão. Eu quero começar mostrando para vocês essa verdade revelada na Bíblia. Quero começar com a vida de um casal muito conhecido de vocês, chamado Abrão e Sarai. Abrão era um pagão, seu pai era um fazedor de ídolos. A profissão dele era essa. E um dia Deus vem para Abraão e se revela como Deus verdadeiro e o chama para deixar a sua parentela, para ir para uma terra que ele iria mostrar. E Deus então faz uma promessa muito importante para Abraão, ao longo do seu relacionamento com ele. Abraão, eu vou te dar um filho. Imagine, um homem chamava pai exaltado, e com 75 anos de idade ele não tinha nenhum filho. Devia ser chato, né, para um cara de 75 anos, que já deve ter, naquele tempo já devia ter aposentado o departamento de fazer filho, né? Que a mulher tinha 65. Como é que você chama? Abrão, pai exaltado. Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas que exaltação é essa, hein? Que urucubaca que teu pai fez com você. Acho que deu azar, viu? E Deus aí promete para aquele homem que ele vai ser pai. E promete a Isaac. E os anos vão passando, a bênção não chega. Chega quando ele tem 87 anos de idade, ele dá um jeito, né? 86, ele dá um jeito. A sua própria esposa diz que ele deveria se deitar com a sua serva. Vocês conhecem Agar? E dessa relação nasceu Ismael, ou Ismael,
que acabou se tornando um problema para Abraão e para o resto da humanidade, né? Mas Deus é um Deus que promete, diga assim, promessas. E quando Abraão tem 99 anos, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu quero mudar o seu nome. Sarai, eu quero mudar o seu nome. E diz para Abraão, você não vai mais chamar Abrão, vai chamar Abraão. E Deus coloca no nome de Abraão e no nome de Sara uma letra, que é a letra Re, que faz parte das 4 letras, chamadas no grego de tetragrama, as 4 letras mais importantes do alfabeto hebraico e o nome mais santo de Deus. Um nome que ninguém sabe qual é o som, porque o judeu não ousava pronunciar. Diz que somente o sumo sacerdote, quando ele estava dentro dos santos, no dia da expiação, que ele podia falar este nome. Deus tinha muitos outros nomes, mas esse nome ninguém podia falar. A gente acha que é algo parecido com Yahweh, com Javé. Alguns usam Jeová, ninguém sabe exatamente. O fato é que a letra Re, que está no nome de Deus, Deus colocou no nome de Abraão. Abraão, com mais o Re virou Abraham. Sarai, Deus tirou a terminação I e botou o Re e virou Sarar. Esta letra, Re, é a letra cujo som é do respirar. E é por isso que na língua hebraica a palavra vida é Rai. Rai. E Deus vem, aos 99 anos, sopra sobre Abraão e Sara. E 1 ano depois, Isaac nasce. Soprou sobre o corpo amortecido de 2 velhos. E eles geraram Isaac. Amém ou não? Diga promessas. Acontece que depois das promessas vem os problemas. Isaac cresce, é um filho querido, está sempre com seu pai. Um dia Deus chama Abraão de lado, diz Abraão, isso está lá em Gênesis 22, tá? Você vai fazer o seguinte, Abraão, você vai pegar o seu único filho, Isaac, a quem amas. A gente sabe que ele já tinha um outro filho chamado Ismael, mas Deus disse que aquele era o único filho, o filho da promessa. Você vai pegar este filho que você tanto ama e vai há 3 dias daqui até o monte Moriá e vai sacrificá-lo a mim em holocausto. Diga para o teu irmão, problemas. Diga assim, quantos querem a promessa? Tem que enfrentar os problemas. Quando a gente lê o texto de Gênesis 22, depois de Deus falar isso para ele, o versículo 4 diz assim, ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Queridos, esse texto aqui é uma coisa tremenda. No versículo 4, a Bíblia diz que Abraão, estando no pé do Monte Moriá, ele ergueu os olhos e viu ao longe. Viu ao longe o quê? Pergunta para o teu irmão, o que ele viu ao longe? Ele viu o lugar onde o holocausto seria feito. E esse é o lugar mais santo, disputado por 3 das religiões do mundo, lá em Jerusalém, no Monte Moriá. Mas será que Abraão, tendo visto aquilo foi suficiente para ele chegar para os seus servos, 2 dos servos que acompanharam, e dizer o seguinte, escuta, vocês fiquem aqui e nos esperem, porque nós vamos adorar e voltaremos.
Literalmente ele está dizendo, ó, eu vou sacrificar o meu filho, mas eu vou com ele e volto com ele. Diga para o teu irmão, como é que isso é possível? Eu quero que você entenda que a palavra viu ao longe no hebraico também pode ser traduzida por compreendeu. Lá em João capítulo 8, versículo 56, Jesus está falando com os fariseus, ele diz o seguinte: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Os rabinos dizem que Abraão, naquele momento, teve uma visão espiritual. Eles dizem que, na verdade, ele enxergou a provisão de Deus que viria. Mas nós que somos crentes e cremos nas palavras de Jesus, sabemos que ele não teve uma visão espiritual do carneiro que apareceria lá. Ele teve uma visão espiritual da cruz do Calvário, no dia em que Jesus Cristo se tornou a provisão para os nossos pecados. Amém ou não? E naquele momento ele viu, compreendeu e se regozijou quando viu o seu dia. E ele sobe então. E aqui nós vemos que Isaac é uma figura de Cristo, porque Isaac foi acompanhado de 2 servos, assim como Cristo foi ladeado por 2 homens que foram crucificados. Isaac carrega a lenha sobre as suas costas, assim como Cristo carregou a cruz sobre as suas costas. E no momento em que Isaac pergunta para o seu pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, onde está o cordeiro? Naquele momento, Abraão diz: Jeová Jireh, o Senhor proverá para si o cordeiro. Agora, queridos, é interessante porque no momento em que Abraão levanta a sua mão e vai imolar, vai degolar o seu filho para depois queimá-lo em holocausto, o Senhor brada do céu, diz: Abraão, não toque no seu filho, porque agora eu já sei. Eu sei que tu me amas, que você me obedece. E naquele momento ele olhou e viu um carneiro preso pelos seus chifres. É interessante. Abraão naquele momento profetizou, ele disse: o Senhor proverá para si o cordeiro, mas o que ele viu não foi um cordeiro, foi um carneiro. Sabe por quê? Porque o cordeiro, que seria a provisão verdadeira, só viria 2000 anos depois, que se chama Jesus de Nazaré. Amém ou não, queridos? Abraão teve uma promessa de Deus, mas depois da sua promessa vieram as muitas dificuldades. Mas em meio à dificuldade, Deus mandou a provisão. Diga para o teu irmão: promessas, problemas, provisão. Amém ou não? Segunda figura que eu quero usar para vocês aqui, para provar o princípio, é a figura de José. José, para vocês saberem como Deus fez, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó, o filho que roubou a bênção, mas que era o que desejava a bênção, teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. José era o queridinho, por quê? Porque ele foi o primogênito da mulher amada, Raquel. E esse jovem cresceu então tendo favores que os seus irmãos não tinham. Naquele tempo era muito difícil você ter uma bata, uma roupa colorida, porque era muito caro. E José recebeu do pai um casaco colorido e vivia falando para os irmãos: a minha tem cor, a de vocês não tem. Eu tenho, você não tem. Você já viu adolescente? Aquele adolescente que gosta de tripudiar os irmãos mais velhos. Certa vez esse jovenzinho chega e fala para os irmãos: eu tive um sonho. É mesmo? É uma bênção. Que sonho é esse? Não, eu sonhei que a gente estava no campo, colhendo lá, fazendo os feixes, e os feixes de todos os meus irmãos estavam se dobrando para mim, dizendo para eles: Deus vai me fazer cabeça sobre vocês. Eu tive outro sonho, eu vi o sol, a lua e as estrelas todas se prostrando diante de mim. Eu sou o cara. Vocês me tratem bem porque eu vou mandar em vocês. Imagina o que eles sentiram, né?
Diga assim: promessas, problemas. Em seguida, vocês conhecem a história. José foi encontrar os seus irmãos no campo. Eles os amarraram, o jogaram no poço, o venderam e sujaram a sua roupa com o sangue de um animal do campo e disseram para o seu pai que ele tinha morrido. E ele então é vendido para o Egito. E lá no Egito, porque ele tinha o favor e a graça de Deus, ele começou a prosperar. Diga para a pessoa do teu lado: quando você tem o favor de Deus, você vai prosperar. Quantos aqui querem o favor de Deus? Diga amém. Porque o favor de Deus é isso, querido. O favor de Deus te dá a capacidade de ter o que você não tem. O favor de Deus te dá o que você não merece. Então, naquele lugar, em meio aos problemas, José prosperou na casa de Potifar. E logo Potifar confiou nele e entregou toda a sua casa para ele. E a Bíblia diz que ele lhe deu tudo, menos a sua mulher. Acontece que a mulher de Potifar devia estar cansada do velho e quis o jovem. E o jovem resistiu, foi fiel a Deus e por conta disso foi acusado, injustamente condenado e jogado na prisão. Diga assim: promessas, problemas. Na prisão, José ficou 10 anos, irmãos. Deixou de ser um menino e se tornou um homem. E um dia ele já estava lá, mais uma vez, revelando o favor de Deus, porque já era o escolhido, o carcereiro lhe deu autoridade, ele já estava comandando ali a prisão. Ele tinha vocação para ser cabeça. E mesmo com esse favor, naquele lugar ruim, um dia, 2 dos seus companheiros tiveram sonhos. Um padeiro e um copeiro que provavam do vinho e do alimento do rei. Para encurtar a história, ele disse, vieram perguntar e ele disse: olha, um de vocês vai morrer daqui a 3 dias e o outro vai ser restituída a sua posição de autoridade. Para o copeiro, este que teria a restituição de todas as coisas, ele disse: olha, mas lembra de mim, tá? Você vai ser restituído, vai voltar a ocupar o cargo, porque um copeiro era como se fosse um primeiro-ministro. Era o cara mais próximo do rei, do faraó. E o homem então viveu, experimentou tudo aquilo que José prometeu e se esqueceu de José. Problemas. 2 anos passaram. E dessa vez quem tem o sonho foi o faraó. E lá no capítulo 44 de Gênesis a gente sabe que faraó teve um sonho esquisito. E os egípcios acreditavam que os sonhos revelavam o futuro que aconteceria. E ele então teve aquele sonho, ficou perturbado, chamou os seus sábios e ninguém pôde interpretar. E naquele momento, o copeiro se lembra que havia um homem que podia interpretar sonhos. Convocam José, que sai do calabouço e se apresenta na sala do trono. Diga para o teu irmão: na agenda humana, isso não é possível. Mas na agenda de Deus, um filho pode sair do calabouço para o trono em um dia. Quantos aqui creem que Deus pode fazer isso? E foi o que aconteceu. Num dia, Deus reverteu a situação. E o sonho do faraó é que ele via 7 vacas lindas, bonitas, gordas. E depois 7 vacas magras, caquéticas. E as magras devoravam as gordas. Depois ele viu nascer num só pé de milho 7 espigas. Belíssimas, gordas, bonitas. E depois 7 espigas secas, torradas pelo vento oriental. E as espigas secas comiam as espigas gordas. E o faraó ficou louco porque não podia entender. Naquele momento, pelo Espírito de Deus, José traz a revelação. 7 anos de fartura viriam. E seriam sucedidos por 7 anos de fome. O faraó se maravilhou com a interpretação e disse: o que podemos fazer? José então traz, pela sua sabedoria, o ensinamento e a direção de que eles deveriam fazer silos e armazenar no tempo da fartura para o tempo da fome. E assim aconteceu
E José imediatamente é colocado como o administrador do Egito. Se tornou literalmente o governador do Egito, estando somente debaixo de Faraó. Diga assim: promessas, problemas, provisão. Querido, aquele jovem jamais teria se tornado governador se ele não passasse pelos problemas. E a história de José é uma das mais lindas. José é um tipo de Cristo também. Porque foi negado, foi traído, foi vendido pelos seus próprios irmãos. E um dia a sua família sobe ao Egito porque havia fome em toda a região. E José então se depara com os seus irmãos e eles não o reconhecem porque ele já era um homem feito e diferente, mas ele os reconheceu. E naquele momento, vocês conhecem a Bíblia, sabem que ele preparou ali um enigma. Primeiro deu um belo de um almoço para todo mundo e depois botou um cálice de prata dentro do saco que estava de alimentos e de provisões do seu irmão Benjamim, que havia sido trazido, porque na primeira vez que eles vieram não o trouxeram e ele exigiu que ele viesse. E ele fez aquilo para que o seu irmão ficasse preso. E é linda a história, porque a Bíblia diz que ele saía da presença dos seus irmãos e ia chorar. Porque ele estava vendo que naquele momento, todo o seu sonho se cumpria. Diga para a pessoa do teu lado: o que Deus promete, aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir. E naquele momento então, José se revela aos seus irmãos. E quando ele se revela aos seus irmãos, eles ficam apavorados, porque sabem que ele poderia matá-los. Mas José então diz para eles: não fiquem preocupados, Deus me trouxe aqui para que eu pudesse ser a provisão. Queridos, José tinha uma promessa, ele passou por muitos problemas, mas ele não teve só a provisão para si não, ele se tornou um provedor para todas as nações que subiam ao Egito para comprar alimentos e para a família de Jacó, seu pai. A promessa de Deus, feita a Abraão, estava se cumprindo na vida de José, mas Deus teve que fazer com que ele passasse por muitos problemas para que o menino se transformasse num homem. 72 pessoas subiram ao Egito da família de Jacó. 400 anos depois, já eram milhões. A promessa de Deus se cumpriu na vida de um jovem que passou por muitos problemas. E ele não só foi o provedor para si, para os gentios e para toda a nação de Israel. É uma figura de Cristo. Cristo é a provisão, não só para os judeus, mas também para os gentios. Amém ou não? Então quero dizer hoje para você, querido, se você está vivendo momentos de problemas, os problemas não são evidência de que Deus não se importa com você. Pelo contrário, os problemas são evidências de que Deus se importa com você, está tratando a tua vida, forjando o teu caráter, para que Ele possa cumprir o propósito para o qual Ele te chamou. Amém ou não? Diga para o teu irmão do lado: levanta a cabeça, meu querido. Você é filho do rei. Amém ou não? Glória a Deus. Quantos aqui querem vencer os problemas? Diga amém. Deus é assim. Em alguns momentos, Ele vai fazer milagres. Mas em outros, você vai ter que arregaçar a manga e ir para a peleja, meu querido. Porque sem enfrentar os problemas não vai ter vitória, amém? Terceira pessoa que eu quero citar é a pessoa mais importante da história, que se chama Jesus de Nazaré. Jesus nasceu com uma promessa sobre a sua vida. Quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria, disse: Maria, não temas, eu sou o anjo que vem trazer uma boa notícia para você. Você vai conceber e vai dar luz a um filho, seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Sabe o que a palavra Jesus no hebraico, Yeshua, significa? Salvação. Quando você vai no Velho Testamento, nos Salmos, e vê a palavra salvação, se você lê no hebraico é Yahshua. O nome de Jesus significa salvação. Uma promessa, diga promessa.
Mas desde que Jesus veio ao mundo, ele enfrentou problemas. E o problema dele maior se chamava Satanás. Satanás vai e incita Herodes para que Herodes mate todas as crianças abaixo de 2 anos para acabar com Jesus. E avisado pelos magos que o adoraram, ele vai para o Egito para cumprir a profecia. Do Egito chamei meu filho. Depois ele volta para que se cumprisse também a palavra que estava sobre ele, que ele seria luz entre os gentios. Por isso ele foi criado na Galileia dos gentios e cresceu em Nazaré. Mas Satanás sempre foi um problema. Aos 30 anos, quando ele está pronto para assumir o seu ministério, porque a maturidade em Israel acontece para o judeu com 30 anos, ele é batizado por João e imediatamente a Bíblia diz que ele é conduzido por quem? Pelo diabo? Por quem? Pelo Espírito. Para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo, meu querido. Tem muita gente que fala, não, Deus não manda problema. Não, querido, Deus manda problema sim. Vira para o teu irmão e diga assim, Deus promete, mas vai ter que passar pelo deserto. E eu fiquei pensando a diferença de Jesus para os judeus. Os judeus ficaram 40 anos no deserto, Jesus ficou 40 dias. Sabe por quê? Porque Jesus passou pelo deserto e deixou o deserto para trás porque cumpriu a vontade de Deus. Os judeus fizeram do deserto a sua vida, a sua carreira. No que você se formou? Deserto. O que você mais sabe fazer na vida? Deserto. Tem muito crente que quer ficar 40 anos no deserto. Olha para o teu irmão e diga assim, não, deserto é bom 40 dias. Diga, 40 anos não dá conta não, amém? Bom, a verdade é que Jesus nasceu com uma promessa, mas enfrentou muitos problemas. Satanás se levantou contra Jesus e incitou todos aqueles que estavam ao seu lado. Os líderes judeus o invejaram. Os romanos o temeram. Um amigo próximo o traiu. Jesus enfrentou muitos problemas até que um dia ele foi injustamente condenado e morto na cruz. Diga promessas, mas diga problemas. Agora, aonde está a provisão aí, querido? No momento em que Jesus morre lá na cruz, ainda que ele fosse visto por todas aquelas pessoas de maneiras diferentes, Maria olhava para Jesus como um menino, como um filho. E toda mãe, o filho pode crescer sempre meu filhinho. Não é? Os discípulos o viam como um mestre importante, maravilhoso, como um grande amigo. Os judeus como um rebelde, um herege. Os romanos como um incitador. Mas a Bíblia diz que para nenhum destes Jesus se tornou provisão, a não ser quando eles o viram como ele realmente era. E a Bíblia diz que hoje nós vemos por espelho. Não compreendemos todas as coisas, mas um dia nós o veremos como ele é. Sabe quem é Jesus? Jesus é a tua provisão. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é a rosa de Saron. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aliás, eu quero fazer um comentário aqui. A palavra de Deus tem tantas revelações a respeito de Jesus. Eu estou preparando uma série de estudos que pode durar um ano inteiro. Jesus nas Escrituras. Sabe, querido? A língua hebraica é uma língua de 22 letras. A primeira é Aleph e a última é Tav. O hebraico antigo, o Aleph, é a figura de um carneiro. E o Tav é a figura da cruz. É uma cruz. Quando Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele estava dizendo, eu sou o carneiro e a cruz. Eu sou o carneiro que era prefigurado no sacrifício que seria feito na cruz. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou a provisão. Para nós, diga para mim, Jesus é a minha provisão. Querido, para os enfermos, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Para aqueles que vão morrer, porque o salário do pecado é a morte, o dom
gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém ou não? Jesus é a provisão. Ele é o Jeová Jireh. A provisão que Abraão viu e se regozijou. Ele é. Jesus é a nossa provisão. Nasceu com uma promessa. Venceu os problemas. E por isso se tornou uma grande provisão. Deus não se atrasa e nem se antecipa. Se você está vivendo lutas e dificuldades, querido, é bom você se acertar com Deus. Porque Deus não se impressiona por chilique. Não adianta você dar chilique para Deus, que Ele não se impressiona com isso. Sabe o que impressiona Deus? Obediência e fé. Quando você obedece a Deus e diz, Senhor, eu não sei, seja para ganhar ou para perder, pela vida e pela morte, eu te adoro e eu te obedeço e eu vou andar na tua vontade. Aí Deus fala, agora está pronto. Agora está na hora de entrar na terra prometida. Amém ou não? E eu quero terminar essa palavra usando uma figura que expressa perfeitamente quem somos. O povo de Israel. Deus tinha uma promessa para o povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 3, nos versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Diga promessa. Diga problema. Só que Deus não combinou com o faraó isso. Quando Moisés vai lá e fala, ele fala, não está combinado comigo, eu não vou deixar coisa nenhuma, ninguém vai sair daqui não. Pior do que isso, fala, vocês querem adorar o seu Deus? É o seguinte, ó, vocês estão trabalhando, fazendo tijolo, agora eu vou tirar de vocês a palha e vocês vão ter que fazer mesmo tijolo sem palha. Dobrou a carga, dobrou o peso. Vocês conhecem a história, Deus manda todas as pragas e a última delas, a dos primogênitos, o faraó não aguenta, não deu conta, falando. Até os sábios ao redor dele dizem, deixa esse povo ir, porque esse povo adora um Deus poderoso. E Deus liberta o povo milagrosamente. Quantas mensagens você já ouviu de Deus abrindo o mar vermelho, dizendo, ordena ao povo que marche, o povo marchou a pés enxutos. E os exércitos egípcios foram engolidos pelo mar. Amém ou não? Diga, problemas. Moisés chega no deserto. O deserto era um percurso que demorava 11 dias. Diga, 11 dias. Moisés sobe no Sinai, Deus fala com ele. E no período que Deus está falando com ele, dando os 10 mandamentos, o povo está fazendo um bezerro de ouro e adorando. Quando Moisés desce, ele está irado. 3.000 pessoas morrem naquele dia. E Deus fala assim, vocês estão dispostos a obedecer os meus 10 mandamentos? Não? Então dá uma volta no monte. Monte Sinai. 3 anos para dar uma volta com aquele povo todo. Vocês estão satisfeitos com o maná que eu dou do céu? Não está ruim? Então 3 anos em volta do monte. Vocês estão dispostos a diligentemente ouvir a voz do Senhor teu Deus para adorá-lo? Não? Então mais uma voltinha no monte. Sabe qual é o problema, meu querido? Tem muita gente que pensa que movimento é progresso. Se você fica andando em volta de um lugar, você não vai para lugar nenhum. Olha para o teu irmão e diga assim, sem obediência, você não vai progredir. Querido, tem muita gente, muito crente, está cheio de promessa de Deus, mas na hora do problema, diz não para Deus, esperneia, dá chilique.
Eu não brinco mais, eu não quero saber, eu vou deixar de ser crente. Desertinho para você, mais uma volta no monte. 3 anos. 11 dias podia ser o suficiente. E eles ficaram dando volta no Monte Sinai. Monte Sinai não é um monte, só é uma cadeia, tá? Demorava 3 anos para dar uma volta inteira. Deus ainda queria cumprir a sua promessa. Mas o povo não queria obedecer. 40 anos. E quando chegaram, não no final, mas lá no começo, quando chegaram diante da terra prometida, Moisés manda os espias. E os espias vão lá, entram na terra, veem que a terra é maravilhosa. Trazem de lá um cacho de uva tão grande que 2 homens tiveram que carregar. Quando chegam diante de Moisés, fala, está aqui, ó, a terra é boa mesmo. Mas só que tem o quê? Um problema. O problema é que a terra tem gigantes e as cidades são muradas. Nós não vamos vencê-los. Tem gente aqui querendo se livrar dos problemas. Olha para o teu irmão e diga assim, não foge de problema não. Porque o problema vai continuar na tua vida. Querido, o problema só tem um jeito de você resolver. É buscar Deus, enfrentar e vencer. Se você está fugindo do problema, se você é daquele tipo de gente que quando vem um problema, você muda de mulher, muda de marido, muda de igreja, muda de emprego, você está pedindo para o problema seguir a tua vida. Eu sempre quando alguém vem falar, ai pastor, eu quero separar, eu falo, vou te dizer uma coisa, os teus problemas vão só mudar de endereço. Eles vão continuar com você, você tem que vencer os seus problemas, amém ou não? E o povo de Israel, 10 espias falaram contra o Senhor e afrontaram o Senhor. E Deus teve que esperar uma geração inteira morrer. Todos para cima de 20 anos. Eu quero que você entenda o que significa isso. Aos 20 anos, o judeu serviu o exército. Aqui é com 18. Para o judeu não, é 20. Até hoje é assim em Israel. Aos 20 anos, ele era considerado um homem pronto para ir para a guerra. Então ele era responsável pelos seus atos. Tem muita gente fazendo coisa errada que afronta Deus e acha que vai poder fugir das consequências. Meu irmão, diga para o teu irmão do lado, agiu, vai ter consequências. Lidar com problemas, para vencê-los, tem que estar firme em Deus. E seguir adiante. Uma geração inteira morreu. 2 homens dos mais velhos, Josué e Caleb, disseram, negativo, vamos entrar e vamos tomar essa terra. Esses gigantes vão cair. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Sabe o que Deus fez? Josué e Caleb, pode durar 100 anos, mas vocês vão estar lá. Está demorando, mas eu vou dar mais vida para vocês. Amém ou não? Tem 2 tipos de pessoas. Tem aqueles que ficam olhando para trás. Sabe por que o judeu não voltou para o Egito? Porque Deus fechou o mar. Eles passaram, o mar fechou. Não dá para voltar, senão eles queriam voltar. Tem muito crente olhando para trás, dizendo, ai, como era bom quando eu era do mundo. Eu não tinha problemas, eu me converti, veio um monte de problema. Querido, o que você quer? Ir para o inferno? Tem muito crente olhando para trás. Deus está te dizendo hoje, eu tenho uma terra prometida para você, que mana leite e mel, que tem fruto, você vai tomar conta dela, você vai plantar, vai colher, vai ser tremendo, vai prosperar. E você está olhando para trás, dizendo, ai, naquele tempo, no Egito, vai te catar, desculpe. Mas tem muito crente assim. Vai morrer na praia. No deserto. Porque não quer lidar com o problema. Você não pode fugir do problema. Eu quero te dizer uma coisa, querido. O passado
já está enterrado. O futuro é mistério. O presente que Deus tem para você é hoje. A hora de você agradar a Deus e deixar Deus, esse filho merece, eu vou abençoar esse filho, porque ele está andando na minha vontade. É agora, meu irmão. Tem muito crente dizendo assim, se Deus fizer isso, eu vou ser fiel. Não, quem não é fiel agora não vai ser depois. A hora de você ser fiel é agora. A hora de você andar na obediência é agora. A hora da decisão é hoje. Jesus é a tua provisão. Eu não sei do que você necessita, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei de uma coisa, que o Deus que prometeu é poderoso para cumprir. O que Ele está esperando é que você pacientemente passe pelo problema. Não fique perguntando, por quê? Por quê? Porque não tem porquê, meu irmão. Ninguém sabe a resposta. Deus sabe. Você tem que confiar, entregar, obedecer. No momento em que Deus falar, agora o que eu tinha que operar na vida desse filho já está feito. Agora é a hora de entrar e é a hora de estabelecer. Diga problemas, provisão. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo ainda ter alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para aquelas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu vou terminar essa palavra usando a figura de um homem que eu admiro muito, que é Jacó. Não pelas suas qualidades éticas e morais, mas pela sua vontade de chegar àquilo que Deus tem para ele. Jacó era um homem que tinha tudo contra ele. Naquele tempo, o filho primogênito recebia o dobro da herança. E ainda tinha a melhor bênção espiritual. E Jacó nunca aceitou essa condição. A primeira vez que ele pôde, ele já tomou do seu irmão Esaú a primogenitura vendendo um prato de sopa. Preparou bem na hora que ele chegou da caçada, porque estava com fome. Vamos dar um pouco desse cozido aí. Não, então me vende a tua primogenitura. Tá bom, está vendida. Só que isso não era o suficiente. Lá na frente, ele trai o seu pai Isaac, usa a roupa do seu irmão, com o cheiro do seu irmão, e recebe a bênção. Quando Esaú chega, já não tem mais bênção para ele. Por causa disso, Jacó ficou 20 anos longe. Mas um dia ele volta. Ele sabia que ele ia encontrar seu irmão e podia morrer. E naquele dia no vale de Jaboque, ele busca Deus e o anjo do Senhor, que é Jesus, aparece. E durante a noite inteira Deus provou aquele homem. E ele lutava, ele sabia que ele estava lutando com um ser sobrenatural. E o anjo dizia, deixa ir embora, porque já está amanhecendo, eu preciso ir embora. Não vai sair daqui enquanto não me abençoar. E naquele momento o anjo do Senhor tocou na coxa dele, ele ficou semi-aleijado. Mas a sua vida foi transformada e Deus mudou o nome de Jacó e falou, você vai chamar Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Tem muita gente que quer a bênção, mas não quer lutar com Deus. Ele volta, reconcilia com seu irmão. E eu termino dizendo, um dia, Raquel, a sua esposa amada, está indo em direção a Belém. E quando ela vai em direção a Belém, ela começa a ter dores de parto. E quando dá a luz ao seu filho, ela tem um parto dificílimo. Ela diz, o nome dele vai ser Benoni, filho da minha dor. Coitado do Benoninho. Como é que você chama? Sou da dor da minha mãe. Jacó pegou o menino e falou assim, ele não vai chamar Benoni. Ele vai chamar Ben Yadmin, filho da minha mão direita. Você sabe que para o judeu, o lugar da mão direita é o lugar do juízo, é o lugar da autoridade.
Benjamim é uma figura de Cristo. Porque Cristo também nasceu em Belém. E quando ele nasceu em Belém, o profeta Isaías diz que os homens o viam como homem de dores. Os homens olharam para Jesus e viram nele um homem de dores. Mas o pai disse, não, ele é o filho da minha mão direita. E Jesus morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Pai, governando sobre todo o mundo. Amém ou não? Então quero dizer uma coisa para você. Deus escolheu Jacó e não Esaú, porque viu nele o desejo de ser uma bênção, e de tomar posse, e de conquistar. Deus pode transformar o teu caráter. Mas se você não quiser a bênção, nem Ele vai poder fazer. Querido, hoje você vai sair daqui agradecendo a Deus pelos teus problemas. Porque os teus problemas não é um decreto e não é um decreto de derrota. Os teus problemas é Deus dizendo para você, filho, eu tenho coisas extraordinárias para você. Agora você está sendo testado. Passe pelo teste, que o que tem lá na frente é uma provisão extraordinária. Amém ou não? Quero que você fique de pé do teu lugar, nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Deus tem muitas promessas para a sua vida. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele cumpre. Só que se você está passando por problemas, se não está, vai passar. O que vai fazer de você uma pessoa que vai alcançar o nível da provisão não vai ser a tua murmuração, não serão os teus reclamos, mas será a tua fidelidade à promessa de Deus. Hoje é dia de você colocar a tua vida diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero andar contigo para valer. Eu não quero mais brincar de ser crente. Eu não quero ser crente em algumas áreas e outras não. Senhor, eu estou entregando tudo, porque Tu és a minha provisão. E o Senhor está dizendo aqui, tem muita gente que olha para Jesus como um bom mestre, mas não entendeu ainda que Ele é a provisão de Deus para a tua vida. Deus não quer que você fique 40 anos no deserto, andando em círculos. Ele quer que você vá, passe pelos problemas e alcance a terra prometida. Querido, hoje é tempo de tomar posição. E o Senhor está me mandando dizer que quem andar pela fé e der este passo, vai experimentar uma provisão extraordinária. E vai ser milagre. Agora o tamanho do teu problema está ligado ao tamanho da provisão que Deus tem. Se o teu problema é familiar, a provisão será familiar. Se o teu problema é do tamanho de uma cidade, então a provisão será do tamanho de uma cidade. Se o teu problema é nacional, se você briga com principados e potestades, o Senhor está te dizendo que a provisão será deste tamanho. Porque Deus é Senhor sobre a terra. Não é a rainha do céu, não são os feiticeiros, mas Yeshua HaMashiach, aquele que era, que é e que sempre será o mesmo. Jesus, Ele é o Senhor, Ele é a minha provisão. Aleluia, aplauda o Senhor, diga eu creio, eu creio. Põe a mão no teu coração agora, querido. Diga, Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas promessas. Elas dizem respeito à minha vida. Perdoa-me, Senhor, pela rebeldia, pela preguiça, pelos questionamentos, pela rebelião. Mas hoje
eu deponho aqui todo o meu reclamo, e eu declaro ao Senhor: é para valer, eu vou te seguir até o fim, Senhor. Fortalece a minha alma, para que eu não desista da terra prometida. Fortalece a minha alma, para que eu chegue no nível da provisão. Assim como Abraão, Senhor, compreendeu, enxergou o Senhor Jesus como sua provisão, eu hoje entendo que Tu és a minha provisão. Eu tomo posse, e no Teu tempo, na Tua hora, no Teu decreto, eu vou pisar a terra. Eu não vou morrer antes de se cumprir o que o Senhor me prometeu, em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados. Eu quero te dizer, se você veio aqui hoje e ainda não entregou a vida para Jesus, Ele é a tua provisão. Nenhuma religião do mundo, nenhum homem deste mundo é capaz de suprir as suas necessidades. Mas Ele morreu no teu lugar para te dar provisão. Mas ninguém pode tomar essa decisão por você, a não ser você. Se você hoje quer entregar a tua vida para Jesus, dizendo: Jesus, não estou mudando de religião não, eu estou entregando o meu coração para Ti, crendo que o Senhor vai ser a provisão, o meu Salvador. Quero que você levante a sua mão, eu vou orar por você onde você estiver. Alguém aqui, em nome de Jesus, levante bem alto para que eu te veja. Estou vendo lá atrás, graças a Deus. Fica com a mão levantada, querido. Há mais alguém aqui? Estou vendo. Eu vou pedir para você que está fazendo essa oração, que venha tornar isso oficial na presença dos anjos do Senhor. Saia lá de trás, vem aqui à frente. Eu vou orar pela tua vida, e hoje vai começar uma nova história para você. Pode vir, pode vir. Sai do nome de Jesus, vem cá. Hoje é o dia de Deus começar algo novo. Pode vir, querido, em nome de Jesus. Seus problemas não são maiores do que Deus. Hoje você está entregando. Hoje você está dizendo para Ele: eu estou me dando para Ti, é para valer. Põe a mão no coração. A Bíblia diz que a salvação acontece quando você crê e quando você confessa. Pode chegar, meu Senhor. Deus te abençoe por essa decisão, melhor decisão da sua vida. Põe a mão no coração e diga: Jesus, eu entendi hoje que o Senhor é maior que os meus problemas, que o Senhor é a minha provisão. Perdoa os meus pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor, meu futuro, meus medos, meu passado. Aceita-me, Deus, como Teu filho. Que o sangue do Teu filho Jesus me purifique dos meus pecados. Eu creio que o Senhor é a provisão para mim, e eu Te recebo em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A promessa está feita, mas problemas vão acontecer. Quando eles vierem, não desista não. Diga: agora que eu me agarro mais em Deus. E eles vão ser dissipados na hora de Deus, e a vitória virá. Amém? Deus abençoe vocês. Por favor, acompanhe aqui os diáconos. Eu comecei essa pregação dizendo que Deus não mudou. O mundo mudou muito, mas Deus ainda é Senhor. Ele está no trono. E o seu filho, que o mundo chamou de homem de dores, está à sua destra, governando sobre as nossas vidas. Amém? Levante a mão para o céu, querido. Você vai apresentar ao Senhor agora os teus problemas. Diga: meu Deus, pela fé eu posso enxergar o meu Senhor e Salvador, Yoshua HaMashiach, Jesus Cristo,
a tua destra, acima de todo principado e de toda potestade, governando sobre a minha vida. Eu creio e vou até o fim, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Salvador? Domingo que vem é a segunda parte dessa série. Não perca, porque é extraordinário que Deus vai falar com você. E este ano é o ano da virada, querido. Esse ano Deus me diz que quem pagar o preço de passar no deserto vai regozijar com aquilo que Deus vai fazer. Deus me disse que Ele vai fazer coisas milagrosas na vida daqueles que creem. Você crê nisso, querido? Então, se está vivendo problema, comece a regozijar, comece a glorificar e anda na obediência, porque para o obediente Deus tem a terra prometida, amém? Vamos deixar de lado toda rebeldia, toda murmuração, toda reclamação, toda frescura, e vamos andar que nem crente de verdade. Porque problema todo mundo tem, mas as promessas de Deus são para todos nós. Prepara o teu coração, santifique a tua vida. E domingo venha com o coração aberto, que você vai receber uma palavra revelada, extraordinária para o teu coração. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor incompreensível, incomensurável, infinito e eterno do nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo, Ruach HaKadosh, estejam com o povo de Deus, nas promessas, nos problemas e na provisão, todos os dias, até o fim. Amém. Deus te abençoe e te dê uma grande semana de vitórias, em nome de Jesus.